Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 19 de maio de 2023 e estamos começando mais uma reunião semanal de programação da operação. O meu nome é Mariana e eu vou ser a coordenadora da reunião de hoje. As apresentações elas vão ser divididas em 3 blocos. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos. E após cada intervalo, serão respondidas as perguntas recebidas pelo chat. A gente vai começar agora as apresentações do primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, vão ser abordadas as questões relativas à previsão meteorológica, à previsão hidrológica e à previsão hidráulica. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, que é quem vai fazer a apresentação da previsão meteorológica. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Mariana, compartilhando a tela aqui, torcendo para não travar. Pelo visto foi, né? Bom, começando a reunião semanal, sempre falando com essa parte da meteorologia e sempre também olhando o que aconteceu na semana atual até o momento, né? Nessa última semana, a gente teve a atuação de uma área de alta pressão sobre o Sudeste, o Centro-Oeste, mesmo a região Sul e parte do Nordeste, e com isso, a condição na maior parte dessas regiões foi de tempo estável, né, de céu claro, e a chuva ficou mais restrita à faixa norte do país, pegando as áreas mais baixas das bacias da região norte e também de parte ali do nordeste. Então, os maiores volumes de chuva não foram muito significativos e caíram nas áreas mais baixas do Xingu, do Tocantins e também ali na região do São Francisco, do São Francisco. Com o predomínio de céu claro, a gente teve uma radiação solar bastante intensa, tanto desde a região do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, né, repetindo o que a gente já tinha visto na semana anterior, e uma radiação solar um pouco menor aqui na região norte e também entre Minas e Bahia, por causa de ventos soprando de leste que geraram um pouco mais de nebulosidade nessa região. Em relação à geração eólica, como a gente não, a frente fria que estava atuando na semana anterior, no início dessa semana, ela se afastou para o oceano e não teve nenhum outro avanço de frente fria, né? A gente teve uma geração eólica mais favorecida no Nordeste de forma geral, mas principalmente aqui na faixa mais ao norte da região, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, do que na semana anterior. Mas de forma geral, nas demais áreas foi uma condição um pouco mais acima, mas ainda numa condição mais estável. Para essa próxima semana, a gente deve continuar com essa área de alta pressão atuando. Ela deve se deslocar, a posição dela deve se deslocar, então a gente vai ver que não vai, embora na questão de precipitação, a gente continue sem previsão de precipitação para a maior parte das bacias durante a próxima semana, a mudança da posição dessa alta pressão vai impactar outras variáveis meteorológicas, mas em relação à precipitação, a gente não tem previsão, de novo, de chuva muito significativa nas bacias do Sim, só nas áreas mais baixas ali, de novo, do Tocantins, do Xingu, e aqui também do Uruguai e do Iguaçu, mais para o final, nesse fim de semana, né, com algumas pancadas de chuva atingindo essa região, mas a frente fria que chega até o Rio Grande do Sul rapidamente se desloca para o oceano e não provoca precipitação nas demais bacias do centro-sul do país. Para a segunda semana do horizonte, aí não, aí já tem uma frente fria conseguindo avançar um pouco mais para norte e levar chuva para incrementar o Itaipu, para o Paranapanema e principalmente para o Jacuí, para o Uruguai e para o Baixo Iguaçu. Como eu disse, né, a gente vai ter esse movimento da alta pressão, ela ficou atuando mais aqui sobre o Sudeste, né, trazendo vento de sul, tanto para o sul quanto para o Sudeste, e para a próxima semana ela vai se deslocar para o oceano na altura do Sudeste. Com isso, o vento passa a soprar de norte, a gente espera elevação da mínima e da máxima em diversas capitais. No caso da mínima, é basicamente todas as capitais do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, exceto Brasília, Goiânia e Vitória. E no caso das máximas, né, embora tenha elevação em quase todas as capitais, né, em Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, no caso de Porto Alegre até tem uma elevação da máxima, mas ainda fica dentro daquele range de mais ou menos 3 graus que a gente considera estabilidade, mas para essas 4 capitais aqui em vermelho, a gente tem uma expectativa de elevação maior da temperatura para a próxima semana operativa. Outra consequência desse deslocamento da alta pressão é que a geração eólica deve ser favorecida com a intensificação dos ventos no Nordeste, principalmente a partir de segunda-feira. Em relação à geração solar, né, a gente espera uma condição de estabilidade
que a gente não vai ver tanta diferença em relação à semana atual. Encerro aqui a minha apresentação e te passo de volta a palavra, Mariana. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Agora eu vou chamar a Ângela, que é quem vai fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Ângela, Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Estão me vendo? estamos sim, Ângela. Ah, muito obrigado. A apresentação que não está em tela ainda. Não? Ah, tá. Não, Peraí. está só a sua imagem. Então, eu não sei o que aconteceu. Agora Acho sim? que agora sim, Ângela. Ah, Foi. tá bom. Muito obrigado. Bom, então eu vou dar início agora à previsão hidrológica. Nós realizamos essa previsão ontem. Então, aqui estão os resultados. Então, conforme o Eduardo falou ainda há pouco, eu vou passar pela previsão de precipitação no horizonte aqui das próximas semanas, 2 semanas. A gente não tem nenhuma chuva considerável nas bacias da região sudeste. No final do mês de maio, início de junho, a gente tem uma chuva, mas muito pequena na bacia do Rio Paraná e Ipanema. Como consequência disso, a gente tem uma previsão para a região sudeste em recessão como um todo. Então, aqui, primeiro, a gente mostra o acompanhamento diário das zenas da região sudeste e centro-oeste, com a previsão mensal ficando abaixo um pouco da MLT, 92% da MLT, correspondendo o sudeste ao 32º menor valor do nosso histórico, que hoje está em 93 anos. Então, passando pelas principais bacias, iniciando pela bacia do Rio Grande, a gente vê que a previsão mensal chega até a 100% da MLT, mas a gente está já em recessão. O período úmido da região sudeste e centro-oeste terminou agora, final dia 29 de abril, e aqui a gente tem na região da bacia do Rio Grande, a gente teve uma chuva em meados de abril, por isso a gente teve uma elevação da ENA, mas continua em recessão a partir de então, correspondendo à bacia do Rio Grande ao 46º menor valor do nosso histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente observa também essa recessão. A previsão mensal está bem abaixo da MLT, 73% da MLT. Isso corresponde ao 17º menor valor do nosso histórico. Já para a bacia do Rio Paranapanema, também estamos com a previsão mensal bem abaixo da MLT, 74%, e a elevação que tivemos aqui nos últimos dias foi devido a uma chuva ocorrida aqui também em meados de abril. A bacia do Rio Paraná também uma bacia que nós estamos em recessão como um todo. A previsão mensal se aproxima dos 100% da MLT, estamos com 98% por cento da MLT, correspondendo ao 47º maior valor do nosso histórico. Indo agora para a região sul, a gente tem uma chuva, conforme o Eduardo falou, já não na primeira semana, mas na segunda semana do nosso horizonte, tanto na bacia do Rio Iguaçu quanto Uruguai. Então, a previsão hidrológica da região sul está em recessão, uma previsão mensal muito baixa, 61% da MLT. Essas elevações de ENA aqui que a gente vê foi devido à chuva ocorrida, e isso corresponde ao nosso 41º menor valor do histórico. Passando pela bacia do Rio Iguaçu, a gente vê aquela chuva que eu comentei no slide anterior, aqui também em meados de abril, mas a bacia em completa recessão, bem abaixo da MLT. E a bacia do Rio Uruguai, em que a chuva já foi não em abril, mas agora início de maio, mas também em recessão e bem abaixo da MLT. Vendo agora a análise das bacias da região Nordeste e Norte, a gente tem aqui sem previsão de precipitação, tanto para o São Francisco quanto para o Tocantins. Então, a previsão hidrológica para a região Nordeste, a gente já está muito abaixo da MLT já nos últimos meses, e isso permanece, a previsão mensal em 56% da MLT,
correspondendo ao 13º menor valor do nosso histórico. Aqui a gente tem o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco em recessão, com exceção de uma chuva que ocorreu aqui no lago, que a gente tem uma elevação aqui, mas foi uma chuva pontual e voltou todos eles em recessão. Agora, acompanhamento diário das ENAs da Bacia do Rio São Francisco, é a bacia mais que incorpora a região Nordeste, então a gente tem previsão mensal do Nordeste em 55% da MLT, aqui também 55% da MLT, e também o 13º menor valor do nosso histórico. Na região Norte, a gente vê também uma recessão constante já nos últimos meses, mas a gente está com uma previsão mensal de fechar agora o mês de maio bem pertinho da MLT, 98%, correspondendo ao 40º maior valor do nosso histórico. A bacia do Rio Tocantins, a mais representativa, a previsão mensal um pouco abaixo do que da região Norte, isso considerando o Tocantins só a parte da região Norte, com 90% da MLT, 45º menor valor do histórico. Aqui nós temos, né, um mapa das bacias que integram o SIM para a próxima semana, e a gente observa que apenas Santo Antônio do Jari e aqui em Balbina, que a gente tem um valor acima de 120, as demais regiões todas abaixo de entre 80% e 120%, ou a maioria delas abaixo até de 80%, a região sul toda abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica para o mês de maio, ontem a gente teve a última revisão 3, com exceção do Nordeste, em que no PMO a gente teve uma previsão mensal de 52%, e agora a gente tem uma previsão de fechar em 56%, todas as demais regiões, ela vem decrescendo desde o PMO, passando pela REV 1, REV 2 e ontem a REV 3. Agora, olhando uma previsão mensal, né, para o mês de maio e junho, a gente observa que, em geral, também em todas as regiões a gente está abaixo, a previsão de ontem abaixo do previsto no PMO e nas demais revisões, com exceção do Nordeste, né, que eu fiquei aqui bem próximo já das revisões antigas, e o Sul a gente, como já imagina, né, é o que tem maior amplitude aqui nos cenários prováveis. A evolução do armazenamento, primeiro a gente passa o EAR pelas regiões e depois alguns aproveitamentos. Em todas as regiões a gente tem abaixo de 100%, a região norte é a que mais se aproxima, mas também está abaixo de 100%, e o mesmo acontece para algumas usinas, né, que a gente cita aqui, todas abaixo de 100% de EAR. Bom, Mariana, era isso que eu tinha para apresentar, eu devolvo a palavra a você e estou às ordens. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Ângela. Agora eu vou chamar a Camila, que é quem vai fazer a apresentação da operação hidráulica. Camila. Boa tarde. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Aqui nós temos as salas de crise que estão acontecendo no momento, né? Que é a sala de crise de acompanhamento do Tocantins, a sala de crise da Bacia do São Francisco, a sala de acompanhamento da Bacia do Paranapanema e a sala de crise da região sul. Entre isso, nós temos os grupos de operação do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTA-OH. Nesse slide a gente apresenta a agenda das próximas reuniões. Para o Paranapanema, a próxima reunião vai ser dia 25/5, para o São Francisco, dia 6/6, para o Sul, dia 21/6 e para o Tocantins, dia 31/5. Essa semana nós tivemos a 5ª sala de reunião da sala de crise da região sul, e aqui a gente está apresentando as energias armazenadas e a simulação hidráulica apresentada nessa sala de reunião. Aqui no canto direito a gente pode ver o gráfico que ele demonstra que a energia
armazenada do subsistema sul, ela equivale a 7% da energia armazenada máxima do Sistema Interligado Nacional, sendo que para a Bacia do Rio Iguaçu, desses 7%, ela corresponde a 47%. Opa. E a Bacia do Uruguai corresponde a 28%. No canto esquerdo, nós temos a evolução da energia armazenada nas bacias do subsistema sul, sendo que a linha em negrito é o subsistema sul, com o equivalente atualmente com 85% da sua energia armazenada. Podemos ver que os reservatórios, as bacias do Rio Iguaçu e do Capivari, eles estão acima desses 85%, né? Estão por volta de 90% da sua energia armazenada. O Uruguai, ele está passando ali, ele estava próximo dos 85%, mas devido às chuvas que tiveram, a elevação das afluências que tiveram no mês de abril, ele subiu, batendo por volta dos 89% da energia armazenada, e a bacia do Jacuí, ela está com um decréscimo ali da sua energia armazenada, mas devido às chuvas das semanas anteriores, ele teve essa pequena afluência aqui também, né, esse pequeno acréscimo de energia armazenada, batendo aproximadamente os 38% da energia armazenada. Ao lado, a gente apresenta a simulação hidráulica para os principais reservatórios do Iguaçu e do Uruguai. Essa simulação ela foi feita do dia 16/5 a 26/5, que são esses pontilhados aqui do lado do gráfico, e chegando Foz do Areia, que é o reservatório de GB Munhoz, cheio, né, com 96% do seu armazenamento no final do dia 26/5, Salto Santiago chegando a 85% do seu armazenamento. Já aqui para os reservatórios de Barra Grande, a gente está chegando de 26/5 com 95% do armazenamento, Passo Fundo com 85% do armazenamento, e Machadinho, a gente teve esse decréscimo aqui na energia armazenada de Machadinho no meados do mês de março, devido à intervenção que a gente teve no reservatório, e a proposta é fazer a recuperação desse reservatório, né? Então, a gente já elevou aqui, como pode ver, os dados observados, e no final da simulação, o Machadinho está chegando com 90% do seu armazenamento. E eu devolvo aqui a minha palavra à Mariana. Obrigada. Camila, obrigada pela apresentação. Bem, agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Quando a gente retornar, nós vamos responder a primeira rodada de perguntas e depois a gente vai dar seguimento ao segundo bloco das apresentações. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Como a gente não recebeu nenhuma pergunta pelo chat, a gente vai passar direto para as apresentações do segundo bloco. Nesse bloco, a gente vai tratar das questões relativas à previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Vamos falar também da previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. E vão ser apresentados também os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel, que é quem vai fazer a apresentação de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Gabriel, a palavra está com você, boa tarde. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o acompanhamento da programação diária, da previsão de carga para a programação diária, tá? Ao longo dessa semana, no subsistema Sudeste, a gente teve previsões bem aderentes aí, ao que vem sendo verificado, tá? Quando a gente olha aqui, a gente teve um desempenho muito bom, 1,57% ao longo dessa semana, nos desvios semi-horários, tá? 87% dos desvios menores do que 3%. No subsistema Sul também foi uma semana tranquila, carga aderente, tá? 2,56% de erro, muito devido à volatilidade da carga do Sul, né? Que ela é bem mais volátil, mas ainda assim com bons resultados.
No subsistema Nordeste também, ao longo dessa semana, foi uma semana da carga bem estável, tá? Sem grandes desvios, mais aqui efeito do Dia das Mães, mas não teve nada muito significativo, 83% de erro ao longo da semana, tá? De MAP. No subsistema Norte, também uma semana de carga estável, começando a cair aqui mais para o final da semana, mas um desvio ainda assim ao longo da semana de 1,76%. E no SIM, na carga bem aderente, 1,31% de desvio, 91% dos desvios menores do que 3%. Tá? Esse foi o acompanhamento da previsão de carga para a programação diária. Eu passo a palavra ao Douglas Aranil para fazer a apresentação do semanal. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Vou começar aqui o compartilhamento. Bem, perfeito. Como o Gabriel falou, agora iremos retornar à apresentação falando um pouco a respeito do acompanhamento das previsões de carga no âmbito semanal. Começando pelos destaques meteorológicos, em relação a essa semana, né, nós tivemos uma redução significativa das temperaturas médias observadas aqui nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para São Paulo e no Rio de Janeiro. As temperaturas na semana foram inferiores às observadas na semana anterior e também inferiores até aquelas que foram previstas e utilizadas como premissa durante a consolidação das previsões de carga para essa terceira semana operativa. Em relação às premissas meteorológicas para as próximas semanas, né, as capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul deverão apresentar, como o Eduardo já destacou ao longo da sua apresentação, uma elevação das suas temperaturas máxima e mínima, com destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E em relação às demais capitais do subsistema Sul, deverão seguir em condições de temperatura e precipitação estáveis, semelhantes às observadas nessa semana. No subsistema Nordeste e Norte, embora não haja uma sinalização de variações significativas da temperatura, no subsistema Nordeste são esperados maiores totais de precipitação em Salvador e Recife durante a próxima semana, enquanto no subsistema Norte existe a expectativa de manutenção de ocorrentes temperaturas elevadas e pancada de chuva, principalmente ali no período da tarde, ao longo da próxima semana operativa inteira, semelhante ao que vem ocorrendo nessa semana. Abordado o destaque meteorológico, partindo para o acompanhamento da carga em si. Essa semana, né, com a redução significativa das temperaturas observadas ao longo dessa terceira semana operativa, a carga apresentou uma redução também significativa em relação à segunda semana operativa, dada a nossa expectativa de fechamento de 39.027, e com isso nós tivemos um desvio de menos 5,3% em relação à nossa previsão. Aqui cabe destacar que essa semana, né, foi inferior até a primeira semana operativa do mês, e nessa primeira semana operativa nós ainda tivemos o feriado do dia 1º de maio, que é um feriado que apresenta bastante impacto sobre a carga. Porém, ainda assim, nessa semana ela se realizou ela vem se realizando, né, como uma menor semana operativa do mês. Para as próximas semanas, dado a sinalização de elevação das temperaturas máximas e mínimas aqui nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo, nós consolidamos um valor superior ao valor estimado para o fechamento dessa semana, consolidamos um valor para essa quarta semana de 40.233 MW médio, que ainda assim, quando comparado com o último valor previsto para essa semana, nos sinaliza uma redução em nossa previsão de 1,8%. Para a quinta semana, não fizemos nenhum tipo de ajuste, mantivemos o valor de 40.900, e com isso nós temos um valor de maio revisto de 40.194 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 2,7% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês de maio. No subsistema Sul, aqui a carga continua em torno dos 12.000, né, que nós temos observado desde a semana anterior,
Essa semana, nossa expectativa de fechamento é de 12.145 megawatts médio, que nos sinaliza aí um desvio de 2,3% em relação à nossa previsão. Aqui cabe destacar, né, que nas capitais desse subsistema, nós observamos nessa semana, né, uma temperatura mínima baixa, fato que colaborou para o acionamento da carga voltada para o aquecimento, comportamento bem típico aí desse subsistema, quando vem chegando aí nos meses mais frios do ano, né, no mês de maio ali é um mês de transição, mês de junho e julho. E com isso, nós observamos uma carga de aquecimento, e a carga dessa semana esperada de fechamento é de 12.145 megawatts médio. Para a próxima semana, com a elevação dessas temperaturas mínimas nas capitais do subsistema sul, né, e também uma suave elevação das máximas, nós esperamos né, um menor acionamento dessa carga de aquecimento, e com isso consolidamos um valor de 11.960 megawatts médio para a quarta semana. Esse valor, quando comparado ao último valor previsto para essa quarta semana, nos sinaliza um crescimento de 1%. Para a quinta semana, realizamos um ajuste de 0,8%, consolidando um valor aí nessa semana de 11.928 megawatts médio, e com isso nós temos um novo valor para o mês de maio de 12.087 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio em relação à nossa previsão inicial para o mês de menos 1,6%. Desculpa. Partindo para o subsistema norte, esse subsistema, nós sempre destacamos, né, ao longo das nossas apresentações, que em condições de temperatura, né, é um subsistema que apresenta poucas variações, e essa semana não foi diferente, com uma temperatura bastante estável. A expectativa de fechamento da carga dessa semana é de 12.257 megawatts médio, o que nos apresenta um desvio de 0,7% em relação ao nosso valor previsto para essa semana. Para a próxima semana, com a expectativa de maiores totais de precipitação em Salvador e Recife, fato aí que colabora com uma redução de carga, nós consolidamos o valor de 11.942, que nos sinaliza um decréscimo de 1,6% em relação ao último valor previsto para essa quarta semana. Em relação à quinta semana, mantivemos o valor de 12.108 megawatts médio. O valor de maio revisto encontra muito em linha ainda com o valor previsto inicialmente para o mês de maio, durante o PMO, dado um desvio de apenas 0,3% em função do novo valor para o mês de maio de 12.053 megawatts médio. E finalizando com o subsistema norte, antes do SIM, esse é um outro subsistema que em condições de temperatura ele sofre poucas variações, e essa semana não foi diferente, não tivemos grandes variações significativas nas temperaturas e também não totais de precipitação. A carga essa semana continua aí no patamar de 7.205 megawatts, 7.200 megawatts média. Essa semana, nossa expectativa de fechamento é de 7.205, o que nos sinaliza um desvio de 2,1% em relação à nossa previsão. Para as próximas semanas, nós ajustamos a carga para esse patamar, consolidando assim para a quarta semana operativa um valor de 7.241 megawatts médio. E para a quinta semana, um valor de 7.209 megawatts médio. Dessa forma, nós temos um valor de maio revisto de 7.158 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de 2,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E aí, finalizando com um sim, essa semana, né, em função da redução da carga que tivemos aqui no subsistema sudeste e centro-oeste, muito em função dessas reduções significativas das temperaturas que nós tivemos, a carga do SIM, a expectativa de fechamento de carga do SIM é de 70.634 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de menos 2,3% em relação à nossa previsão. Para a quarta semana, frente aos ajustes que nós fizemos em cada um dos subsistemas, nós temos um novo valor para o SIM de 71.377 megawatts médio, que nos sinaliza uma redução de 1% em relação ao último valor previsto para essa quarta semana. E para a quinta semana, o ajuste realizado foi de 0,3%, dado o novo valor de 72.145 megawatts médio. O novo valor esperado para o mês de maio no SIM é de 71.491 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,6% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. Com isso, aqui eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para você, Mariana. Obrigada pela apresentação, Douglas. Obrigada, Gabriel, também.
Agora eu vou passar a palavra para o João Pedro, que é quem vai apresentar os resultados do PMO e também as intervenções energéticas relevantes. João, você está aí? Oi, Mariana, boa tarde. Vamos lá, vou compartilhar Boa minha tela. tarde. Acredito que vocês já estejam vendo. Bom, boa tarde a todas e todos. Agora eu apresento os principais resultados da revisão 3 do PMO de maio de 2023, para a semana operativa que vai do dia 20 ao dia 26 de maio de 2023. Começo aqui nesse slide com os CMOs resultantes do estudo para os 4 subsistemas. Como visto nos últimos meses, nós temos CMOs nulos e equalizados em todos os subsistemas para todos os patamares de carga por conta dos excedentes energéticos vistos aí no sistema. Observamos ainda o atingimento do limite de escoamento do bipolo de Belo Monte no fluxo norte-sudeste para os patamares de carga pesada, média e leve, e o atingimento do limite conjuntural do fluxo FNS nos patamares de pesada e média. Agora trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.666 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.757 para o Sudeste e Centro-Oeste, 764 para o Sul, 46 para a região Nordeste, e 1.099 megawatts médios para o Norte. Aproveitando para ressaltar que o despacho comandado pelo Decomp é apenas indicativo, já que o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 3, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 22/7 de 2023 e 28/7 de 2023, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. Com a linha mais escura, é de acordo com essa revisão 3 de maio, e as linhas mais claras com os valores do PMO de maio e suas revisões 1 e 2, apresentadas nas últimas semanas. Para o segundo mês de junho de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de maio e o mais à direita para essa revisão 3. Começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 86,1% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida declarados pelos agentes, chegando a 86,5% ao final de maio, e com a expectativa de atingir ao final de junho 86,7%, podendo variar entre 88,8% e 83,6%. Para o subsistema Sul, à direita, iniciamos essa semana operativa com 83,8% de energia armazenada, chegando a 79,3% no final de maio. Para o segundo mês, esperamos armazenamentos entre 96,2% e 61,2%. Na parte de baixo à esquerda, para o subsistema Nordeste, nós partimos de 90,2% no início da primeira semana operativa do estudo e chegamos a 88,7% ao final de maio. E para junho, temos cenários variando entre 84,6% e 88,3%. Para o subsistema Norte, a semana operativa se inicia com 98,6% de energia armazenada, devendo chegar a 99,4% ao final de maio, e ficando entre 99,6% e 100% ao final de junho. Por fim, com relação à importação de energia, não houve recebimento de ofertas de importação pelo Uruguai e pela Argentina para a próxima semana operativa. Passados os resultados da revisão 3 do PMO de maio de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Nosso critério de relevância seleciona intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou que sejam realizadas em UGs de grande porte. Assim, para o período entre 20 e 26 de maio, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos intervenção na UG1 de Colíder nos dias 23 e 24 de maio.
manutenção corretiva na UG1 da OHE São Salvador nos dias 23, 24, 26 e 29 de maio, e manutenção preventiva na UG3 de Água Vermelha entre os dias 20 e 24 de maio. Ainda no Sudeste Centro-Oeste, nós temos manutenção corretiva na UG8 de Porto Primavera nos dias 23 e 24 do 5, modernização nas UGs 3 e 4 de Volta Grande para 20 e 21 de maio, manutenção corretiva nas UGs 1 e 2 de Jaguara entre 22 do 5 e 2 do 6, e teste Black Start programado para o dia 21 de maio em Mascarenhas de Moraes. Fechando o Sudeste Centro-Oeste, temos intervenção nas máquinas 1, 2, 3 e 4 de Itaipu no dia 21 de maio, para ampliação no sistema da ANDE, manutenções preventivas em Jupiá nas UGs 10, 11 e 12 no dia 21 do 5 e UG 11 entre 21 do 5 e 3 do 6. E temos ainda manutenção preventiva na UG2 de Ilha Solteira de 22 a 29 de maio e intervenções nas UGs 1, 2 e 3 da OHE Taquaruçu entre 22 de maio e 7 de junho. Passando para o subsistema sul, nós temos manutenção corretiva na unidade 3 de Salto Osório, programada para o dia 20 de maio. E para o norte, nós temos intervenções na OHE Tucuruí entre os dias 22 e 26 do 5, na UG 16, e entre 23 e 26 de maio, na UG 15. Em Belo Monte, nós temos manutenção preventiva na UG 7, de 22 de maio a 7 de julho. Para o subsistema nordeste, nós temos testes de Black Start nas usinas de Itapebi e Xingó, para os dias 26 e 21 de maio, respectivamente. Com isso, eu chego ao fim da minha apresentação de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Mariana e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigada, João, pela apresentação. A gente agora vai fazer um intervalo de 5 minutos. Quando a gente retornar, nós vamos responder as perguntas recebidas pelo chat e depois vamos dar seguimento às apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez, estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Antes de iniciar o terceiro bloco de apresentação, a gente vai responder as perguntas recebidas pelo chat. A gente está com 2 perguntas aqui, uma pergunta da Laiana, da América Energia Comercialização, e a outra pergunta da Tamires Batista. A pergunta da Tamires a gente vai responder no próximo bloco, tá? E a pergunta da Laiana é a seguinte: prezados, boa tarde. A previsão de carga do modelo Anstelf para a operação do D100 para o D+2 e os dias posteriores da semana operativa foi atualizado com a inserção da MMGD na carga global? Laiana, obrigada pela pergunta. Quem vai responder o seu questionamento vai ser o Gabriel. Gabriel, é contigo. Obrigado, Mariana. Laiana, boa tarde. Com a entrada da MMGD, todos os modelos de previsão de carga, o Anstelf, o Previcarga D100 e os modelos internos aqui também que apoiam todo o processo de previsão de carga, todos eles foram atualizados e recalibrados com os dados de carga global contemplando a MMGD, tá? Obrigado. Beleza, Gabriel. Muito obrigada. A gente agora, então, vai começar as apresentações do terceiro bloco. Nesse bloco, a gente vai abordar as questões relativas aos limites elétricos e principais intervenções elétricas, e também vamos falar da política operativa. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória, que é quem vai fazer a apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Vitória, a palavra é sua. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Bom, vou apresentar aqui para vocês quais são as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para a próxima semana operativa. Iniciando aí na área Minas Gerais, nós temos uma intervenção em Janaúba dos disjuntores de 500 kV 90, 82, 90, 92, relativos, né, à subestação de Janaúba e à usina fotovoltaica de Janaúba, e essa intervenção vai ocorrer das 22 horas do dia 20, sábado, e ela vai até às 5 horas do dia 21, domingo.
O motivo dessa intervenção é para realizar uma manutenção corretiva nas proteções, né, principal e alternada, da linha Janaúba 3 e usina de Janaúba. Durante essa intervenção, é necessário restringir o FNESE em 6.700 MW e o R-Seco em 10.800 MW. Partindo agora para a área sul-sudeste, temos uma intervenção que já está em curso, desde o dia 15 de maio, segunda-feira, às 8 horas da manhã, é uma intervenção no compensador síncrono 2 de Ibiúna, e essa intervenção vai até o dia 28 de junho, domingo, para modernização do sistema de regulação de tensão desse compensador. E durante essa indisponibilidade, é necessário reduzir o recebimento sudeste, o RSE, em 500 MB, né, nos limites vigentes, e o R-Sul, recebimento do Sul, em 300 MW, nos limites vigentes. Ainda na área sul-sudeste, temos uma intervenção programada para quarta-feira no banco de capacitor série BS 6A e 6B, da subestação de Vaiporã, que vai ocorrer das 8 às 16h30 do dia 24, quarta-feira. Vão ser substituídos, né, os relés de sobrecorrente da proteção alternada dos bancos de capacitores, né, série dessa subestação, referentes à linha Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Circuito 1. Durante essa intervenção, é necessário restringir a geração de Itaipu em 6.600 MW e reduzir o RSE, o recebimento sudeste, em 1.000 MW, o limite em 1.000 MW. Relativo agora à área do elo de corrente contínua de Furnas, temos aqui uma intervenção de operação do sistema interligado Itaipu-Ande e Furnas 50 Hz, com as unidades geradoras de Itaipu 50 Hz separadas, alimentando a Ande de forma exclusiva. E essa alimentação, essa operação separada vai ocorrer de 4 às 11 horas da manhã do domingo, dia 21. O motivo são obras no sistema da Ande, no Paraguai, de ampliação do setor de 500 kV da subestação de margem direita. Durante essa intervenção, é necessária a restrição do elo de corrente contínua em 2.600 MW. Bom, encerro com essa intervenção, agradeço, me coloco à disposição para dúvidas e retorno a palavra para a Mariana. Boa tarde a todos. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que é quem vai fazer a apresentação de política operativa. Eduardo, a palavra está contigo. Perfeito, Mariana. Boa tarde a todos. Vocês já estão visualizando a apresentação? Perfeito. A gente vai falar aqui agora sobre a política operativa da semana do dia 13 ao dia 19, abordando acompanhamento do DCEM na programação diária. Antes disso, eu queria apenas trazer a resposta de uma pergunta feita na semana passada pelo Paulo Sérgio Pereira Júnior, da Simple Energy. Ele perguntou: caros, boa tarde, notamos que está havendo um problema com disponibilização do relatório do BDO, onde não está sendo possível realizar o download dos relatórios, com todos os tópicos compartilhados em abas em um único arquivo Excel, que era disponibilizado na página inicial, a partir do dia 3/5. A gente teve a resposta do engenheiro analista de operação, dizendo que ela já foi corrigida, esse problema. Foi instalada uma nova versão do BDO, e tanto esse problema quanto o outro referente à data já foi corrigido. Ele mencionou que caso continue tendo esse problema, é aconselhada a limpeza do cache do Chrome, para conseguir ter acesso aos boletins. Agora sim, voltando à apresentação da política operativa, dando início com esse slide que apresenta uma análise gráfica comparativa entre os valores do CMO, do DCEM e do DECOMP. A gente percebe que para os 4 subsistemas, ao longo de toda a semana operativa, os CMOs estão nulos nos 2 modelos. Seguindo aqui para o seguinte slide, ele apresenta aqui cerca de 30% de barras do SIM, e a gente percebe que para o dia 19, todos os CMOs
dessas barras estão equalizados em 0 nos subsistemas do Brasil. Agora, nesse seguinte slide, é possível verificar os valores de CMO por barra nos 4 subsistemas, e a gente percebe que não existe a presença de outliers nem dispersão de resultados para os 4 subsistemas também, todos em 0. Agora eu vou passar uma sequência de slides onde a gente vai fazer uma análise comparativa do D100 versus o PDP para os 4 subsistemas, iniciando pelo Sudeste e Centro-Oeste. Aqui a diferença da geração hidráulica é dada pela compatibilização da política operativa, ajustes de unit commitment hidráulico e rateio de vertimento turbinável. Já a diferença das térmicas é dada pela declaração de inflexibilidade e exportação comercial das usinas Cubatão e Termorrio. Seguindo aqui para o sul, os desvios da hidráulica são devido à necessidade de ajuste no PDP para compatibilização da política operativa e ajuste de unit commitment hidráulico. Já as diferenças na térmica são dadas pela declaração de inflexibilidade das usinas Jorge Lacerda B e C. Chegando no Nordeste, a gente vê os desvios entre D100 e PDP, dado pela política de operação minimizada nas usinas de São Francisco, e o acréscimo do PDP das térmicas em relação ao D100 são devidos à declaração de inflexibilidade das usinas Vale do Açu e Termobahia ao longo da semana. Finalizando com o Norte, a gente percebe na diferença os desvios justificados pelo ajuste de unit commitment hidráulico e rateio de vertimento turbinável. Já para as térmicas, a diferença aqui desse dia 16 foi em função da declaração de inflexibilidade da usina Maranhão 3. Nos outros dias não houve diferença significativa. Agora são apresentados os resultados referentes à geração térmica média ao longo dessa semana operativa. A gente percebe aqui um despacho de cerca de 4,3 gigawatt médio, sendo que destes 96% tem a titulação de inflexibilidade e 4% exportação de energia. Aqui a gente apresenta o intercâmbio internacional. A gente observa que na semana operativa houve a exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas, com a energia vertida turbinável, e as térmicas para o sistema argentino e uruguaio. A gente observa que está sendo verificada uma redução da exportação de energia das usinas térmicas. Agora vão ser exibidos gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo dessa semana operativa. Observamos aqui, no Sudeste e Centro-Oeste, ele apresenta um perfil sutilmente importador de energia em todos os patamares, e a gente vê que o principal responsável pela modulação da carga foi a geração hidráulica. Já para o subsistema Sul, ele houve importação de energia em todos os patamares, e a gente destaca aqui uma geração hidráulica reduzida para manutenção de defluências mínimas na bacia do Jacuí. Nas demais bacias, bacia do Iguaçu e Uruguai, elas estão operadas com a geração para controle de nível e coordenação da cascata. Outro destaque aqui para o Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem a exploração dos recursos das bacias do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme a possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico. A gente nota aqui também no Sul que houve a exportação comercial da energia para a Argentina e Uruguai, conforme comentado. No Nordeste, a gente observa a utilização do recurso da bacia do São Francisco para o controle de nível e atendimento à carga do SIM, respeitando as condições de restrições hidráulicas e elétricas. O subsistema apresentou um perfil predominantemente exportador, mas também importando energia em alguns patamares. Destaque aqui para a geração eólica de cerca de 7 gigawatt médio. Agora o Norte, por sua vez, ele foi exportador de energia em todos os patamares, tendo as disponibilidades energéticas exploradas em todos os períodos de carga, conforme a possibilidade de alocação. Agora, nesse slide a seguir, é ilustrado um balanço médio semanal da programação. Aqui cabem alguns destaques. A carga média do SIM foi de 70,6 gigawatt médio, que representa uma redução de aproximadamente 2,6 gigawatt médio em relação à semana anterior. A geração eólica, aqui como mencionado, em 7 gigawatt médio no Nordeste, sem alteração significativa em relação à última semana. O Sul apresentou um perfil importador de energia, com montante de 3,8 gigawatt médio. A gente comentou sobre a exportação comercial de energia com a Argentina em 382 megawatt médio e Uruguai em 312 megawatt médio.
a gente vê a exportação dos bipólos de madeira em cerca de 3,3 gigawatt médio e bipolo do Xingu em 4,3 gigawatt médio. A geração de Itaipu ficou em 7,7 gigawatt médio, com uma redução de cerca de 3,3 gigawatt médio em relação à última semana. Um último destaque aqui para a geração total de MMGD no SIM de cerca de 3 gigawatt médio, sendo o maior montante aqui dentro do Sudeste Centro-Oeste, com quase 1,6 gigawatt médio. E aqui, para finalizar a apresentação, eu trago os destaques da política operativa para a próxima semana operativa. Em relação ao Sudeste e Centro-Oeste, a gente deve ter operação hidráulica visando a recuperação dos armazenamentos no Paraíba e exploração dos recursos das bacias do Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu, conforme a possibilidade de alocação na carga e controle de cheia dos rios Madeira e Terespires. E existe a previsão de EVT ao longo da semana operativa nessas bacias. Já para o Sul, deve-se ter a geração hidráulica reduzida para a manutenção das defluências mínimas na bacia do Jacuí. Nas demais bacias, a bacia do Iguaçu e bacia do Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Passando para o Nordeste, deve-se ter a operação de reenchimento do reservatório de Luiz Gonzaga, na bacia do São Francisco, e as demais usinas operando com controle de nível de reservatório, com o Paranaíba seguindo com vertedor aberto. Já para o Norte, vamos ter a exploração da geração, avaliando os limites de transmissão, tendo a operação com controle de cheias nas usinas de Tocantins, Estreito do Curuí e Xingu, e previsão de AVT ao longo da semana operativa. Dessa forma que eu encerro a apresentação referente à política operativa, agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Passa a palavra, Mariana. Eduardo, obrigada pela apresentação. Agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e quando a gente retornar, a gente vai responder as últimas perguntas recebidas pelo chat. Até já, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. A gente agora vai responder mais uma pergunta que a gente recebeu pelo chat. É a pergunta da Tamires Batista, da Enercor Comercialização. E a pergunta dela é a seguinte: prezados, boa tarde. Poderiam informar qual o motivo da redução da disponibilidade de Santa Cruz de 500 para 350? E até quando essa limitação deve durar? Obrigada. João, é você quem vai responder a pergunta da Tamires? Isso, sou eu. Obrigado, Mariana. Tamires, obrigado pela sua pergunta. Conforme a informação do agente, essa redução observada em Santa Cruz ela está atrelada à solução de uma questão envolvendo Furnas e o INEA sobre a licença de operação. Nós ainda não temos previsão da duração dessa limitação, mas a gente está monitorando e tão breve que a gente tenha uma atualização, a gente traz aqui para esse fórum. Tá bom? Muito obrigado. Beleza, João, obrigada. Pessoal, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta no chat. Acho que com isso a gente pode passar para o encerramento da reunião. A nossa próxima reunião semanal vai ser no dia 2 de junho. E em nome de toda a equipe do ONS, eu queria agradecer a participação de todos os envolvidos e desejar a todos uma boa tarde e um ótimo final de semana. Obrigada.